Na semana passada a gente começou a ver o capítulo 15 de Atos. Nós começamos na semana passada. E o que nós vimos? Deixa eu explicar para vocês. Nós vimos o surgimento do que nós chamamos de primeiro concílio da igreja cristã. O que é um concílio? É uma reunião para discutir algum assunto. Por que surgiu esse concílio? Lá no primeiro século, na cidade de Jerusalém. Porque alguns judeus estavam pregando um evangelho diferente daquele pregado por Paulo e pelos apóstolos. Nós encerramos na semana retrasada, a primeira viagem missionária de Paulo, aonde ele passou por várias cidades. Vamos ver se a gente lembra alguns nomes aqui. Ele saiu de Antioquia da Síria, foi para Chipre, de Chipre ele foi para Pisídia, da Pisídia ele foi para Icônio, depois ele foi para Listra, aquela viagem que nós vimos algumas semanas. E durante essa viagem, o foco da evangelização de Paulo e Barnabé eram os gentios, os não-judeus. E o que Paulo pregou para os gentios durante a viagem? Para vocês serem salvos, basta que vocês creiam em Jesus Cristo. Porque o homem é salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E ponto final. E aí os gentios foram se convertendo a Cristo, igrejas foram nascendo, pessoas foram sendo salvas. Mas um grupo de judeus sai lá de Jerusalém, da Judéia, vai até onde Paulo estava, na Antioquia da Síria, e começa a pregar o seguinte para os gentios que tinham se convertido com a pregação de Paulo. Olha, para vocês serem salvos, gentios, não basta crer em Jesus. Vocês precisam virar judeus. Através do ritual da circuncisão. Paulo tinha ensinado isso? Pedro tinha ensinado isso? Mas aqueles homens estavam ensinando. Paulo e Barnabé, ao verem aquele problema, porque era um grande problema teológico, eles enfrentam esse grupo de judeus, discutem com esse grupo de judeus e levam a discussão para Jerusalém. Eles saem de Antioquia, vão para Jerusalém para apresentar essa discussão para os apóstolos. Lembra que em Jerusalém estavam os apóstolos. Lembra que em Jerusalém estava a igreja mãe. Lembra que em Jerusalém é que aconteceu o dia de Pentecostes e a igreja nasceu. O que os apóstolos fazem? Um concílio. Uma reunião, uma assembleia para discutir o assunto. Qual o assunto? Como que o gentio é salvo? Paulo e Barnabé diziam, apenas pela fé em Jesus. Os judeus diziam, eles têm que virar judeus. Então aí nasceu a discussão. Nós vimos, na semana passada, que naquela discussão, o primeiro a falar foi Pedro, e Pedro já começou dizendo, tanto judeu quanto gentio é salvo pela graça. Ponto final. Então gentio não precisa circuncidar. Aí depois Paulo e Barnabé falam e contam tudo que Deus havia feito na viagem missionária. Depois quem fala é Tiago. E Tiago usa a Bíblia, um texto de Amós, para dizer que os gentios não precisavam virar judeus, bastava que eles crescem em Jesus Cristo. Então foi feita uma discussão, e a conclusão desse concílio foi a seguinte: judeus, os gentios não precisam circuncidar, guardar o sábado, eles não precisam virar judeus. Os judeus, parem de pegar no pé dos gentios.
Se eles creram em Jesus, eles estão salvos e ponto final. Aí vira para os gentios. Mas vocês, gentios, vou pedir para vocês que vocês prestem atenção em 3 coisas. Primeiro, quando vocês estiverem, principalmente quando vocês estiverem com judeus, não comam comida com sangue. Porque os judeus não comiam comida com sangue. Outra coisa, não comam, principalmente junto com os judeus, comidas sacrificadas a ídolos. E principalmente, gentios, vocês devem fugir da imoralidade sexual. Principalmente a imoralidade sexual relacionada ao paganismo. A gente vai ver isso aqui hoje. Então a conclusão do concílio foi essa. Gentio precisa virar judeu para ser salvo? Bastava crer em Jesus. Mas os gentios tinham que observar esses 3 pontos. Não comer comida oferecida, não comer comida com sangue e fugir da imoralidade sexual. Então aquela foi a discussão, essa foi a conclusão. E hoje, o que a gente vai ver hoje como continuação? A gente vai ver que uma vez que essa decisão foi tomada, os apóstolos em Jerusalém, eles enviam Paulo e Barnabé e mais 2 homens de volta para Antioquia da Síria, para levar para os gentios a decisão do concílio. Para informar para os gentios a decisão do concílio através de uma carta. É isso que nós veremos no texto de hoje. Então fiz essa introdução principalmente para quem não estava aqui na semana passada. Vamos começar aí com o verso de número 22. Atos 15, verso 22. Nós vamos ler do 22 ao 35 hoje. Mas vamos primeiro no 22. Podemos? Então, Atos 15, 22. Assim, aprouve aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, enviar a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé, homens selecionados entre os irmãos, a saber, Judas, de cognome Barsabás, e Silas. Então, para aí um pouquinho. Paulo e Barnabé voltariam lá para Antioquia, só que eles não voltariam sozinhos. 2 homens iam com eles. Um, a gente viu aí, é Judas, também conhecido como Barsabás. Informação sobre esse Judas. É a única vez que ele aparece na Bíblia. Não tem detalhes dele. Ele aparece aqui e não aparece mais. Então não dá para saber quem era, filho de quem, se era casado ou não dá para saber. Mas além do Judas, teve um outro homem aí que foi enviado. Silas. Repete. Silas. Esse a gente vai ver bastante. Porque esse, dando spoiler já, vai ser o próximo companheiro de viagem de Paulo. Ele vai substituir Barnabé na próxima viagem. Então o Silas, a gente vai ver bastante. Tem até o episódio do Paulo e Silas na prisão. Que ao meia-noite eles cantaram. Então esse Silas, a gente vai acostumar aí que a gente vai ver bastante ele. Então esses 2 homens foram escolhidos, o Judas e o Silas. Aí, do 23 ao 29, a gente vai ver as cartas, o conteúdo das cartas. Vamos começar pelo 23. E em cartas, por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos, os presbíteros e os irmãos enviam saudações aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Olhe para cá, queridos, presta atenção. Vamos por partes. Então, o Paulo, o Barnabé, o Judas e quem é o outro? O Silas. Seriam enviados de volta a Antioquia com cartas. O que eram essas cartas? A decisão que eles tomaram no concílio, na assembleia, na reunião, foi escrita em cartas. Esse verso 23 nos mostra 2 informações que tem em toda a carta. Alguém sabe quais são as 2 informações que não pode faltar numa carta?
remetente e destinatário. Remetente, quem está enviando? Então essa carta, primeiro, quem está enviando? A gente viu aí os apóstolos, os presbíteros e os irmãos em Jerusalém. Interessante, eu até fiz uma anotação aqui sobre esse remetente, apóstolos, presbíteros e irmãos. Quando a gente vê na carta os apóstolos, a gente pensa em autoridade. Porque os apóstolos tinham autoridade sobre a igreja, autoridade que o próprio Senhor Jesus havia dado a eles. Então essa carta estava carregada de autoridade. Os apóstolos tinham escrito. Só que não só os apóstolos, os presbíteros. Então essa carta, além de ter autoridade, ela tinha, presta atenção nessa outra palavrinha, democracia. Porque o que foi decidido no concílio não foi decidido debaixo de um autoritarismo dos apóstolos. Os presbíteros participaram. Então foi uma decisão tomada em conjunto. E aí também os irmãos, está no remetente. E essa carta, além de ter autoridade por causa dos apóstolos, democracia por causa dos presbíteros, tinha fraternidade por causa dos irmãos. Fraternidade é esse sentimento entre irmãos, é esse amor entre irmãos. Então era uma carta, irmãos, a carta que esses 4 homens estavam levando, com a decisão do concílio, estava cheia de autoridade, estava cheia de democracia, mas acima de tudo estava cheia de fraternidade, de um amor que havia na igreja primitiva, de uns para com os outros. Se o remetente são apóstolos, presbíteros e irmãos em Jerusalém, o destinatário, como a gente viu, eram os gentios que estavam na região da Síria, da Cilícia, da Antioquia. Não sei se vocês estão construindo isso na cabeça de vocês. Quem está enviando a carta? Os apóstolos com os presbíteros e os irmãos. Para quem é a carta? Para os gentios que estão lá em Antioquia da Síria. Bem, vamos ver agora o conteúdo da carta. O que tinha dentro da carta? O verso 24. Como soubemos que alguns que saíram de nós vos perturbaram com palavras e vos transtornaram a alma, dizendo: devei-vos circuncidar e guardar a lei. Detalhe agora, aos quais não demos tal mandamento. Olha como é que a carta começa, irmãos. Feitas as devidas apresentações e saudações, o começo da carta. Ó, pessoal, falando com os gentios. Eu sei que algumas criaturas, alguns indivíduos, alguns filhos de Deus, saíram daqui de Jerusalém, detalhe, sem a nossa autorização, nós não demos essa ordem para eles fizeram por conta própria. Esse grupo foi aí até vocês, perturbando a paz de vocês, dizendo que vocês têm que circuncidar. Então o comecinho da carta mostra 2 coisas. Que a igreja tomou conhecimento do problema e que aqueles homens não foram enviados por eles. Então, ó, esse povo aí não está falando pela gente, não. Eles fizeram por conta própria. Comecinho da carta. Verso 25. Pareceu-nos aconselhável, reunidos em comum acordo, enviar-lhes homens escolhidos, junto com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja só. Primeiro, na carta está dizendo, esses homens que foram aí perturbar a paz de vocês, nós não enviamos. Mas, esses agora, Paulo, Barnabé, Judas e... esses sim nós estamos enviando. Porque teve um acordo, teve um concílio, e a gente está enviando essas cartas pela mão deles. Inclusive, que a gente viu no verso 26, o Paulo e o Barnabé arriscaram a própria vida pelo nome de Jesus. Então, Paulo e Barnabé, que naquela altura estavam cuidando da igreja de Antioquia,
podem não ser perfeitos, podem ter erros, mas eles são comprometidos com Cristo e com o Evangelho, porque eles arriscaram a própria vida. Vocês não lembram do Paulo sendo apedrejado em Listra? Sendo arrastado. Então, é a carta. Muito bacana essa carta. Aí vamos ver aí o 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais vos anunciarão as mesmas coisas da boca. Olha para cá. A igreja em Antioquia não conhecia Silas e Judas. Conhecia Paulo e... Então, na carta, sei lá quem estava escrevendo, se era Pedro, Tiago, alguém estava escrevendo lá. Fez questão de escrever o seguinte, ó. Por que a gente está enviando Silas e Judas? Porque eles vão confirmar o que Paulo e Barnabé vão falar. Vou usar uma palavra boa aqui. Os Silas e o Judas estão sendo enviados como testemunhas daquilo que Paulo e Barnabé vão falar. Porque as testemunhas, irmãos, vocês devem se lembrar que na lei dizia que quando uma causa fosse decidida, devia ter 2 ou 3 testemunhas. Então, além do Paulo e o Barnabé, a gente está enviando mais 2 para confirmar o que eles vão falar. Silas e Judas. Olha que lindo o 28, olha que lindo, olha que coisa maravilhosa, ó. Porque pareceu bem a Pedro, a Tiago, a João, pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo. E a nós, não vos impor nenhum encargo maior do que estas coisas necessárias. Olhe para cá, para aí. Olha que informação maravilhosa. Lá no concílio, Pedro falou? No concílio, Pedro falou? Paulo falou? Barnabé falou? Tiago falou? Deve ter outras pessoas que falaram? Mas quem decidiu? O Espírito. Então, aquele concílio foi dirigido pelo Espírito Santo, como toda a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. A decisão que nós tomamos, isso na carta, foi tomada com base na direção do Espírito Santo. Não foi coisa da nossa cabeça, do nosso coração, foi o Espírito Santo. E tem algumas coisas que eu vou falar, que a gente vai ler. Mas eu quero já deixar claro que vocês, gentios, não precisam circuncidar. Essa carga que os judeus querem colocar sobre vocês não precisam disso. Mas tem algumas coisas que são necessárias. Vamos ver, continuar a carta aí. É uma carta, ó. Quais são as coisas necessárias? Verso 29. Em primeiro lugar, que vos abstenhais de alimentos oferecidos aos ídolos e do sangue dos animais estrangulados. É uma coisa só. São 2 coisas, perdão. Vamos de novo no verso 29, que eu li rápido. Que vos abstenhais de alimentos oferecidos aos ídolos, isso é uma coisa. Do sangue e dos animais estrangulados, é outra coisa. E por fim, e da fornicação, dos quais fareis bem de vos resguardares. Então veja só, vamos lá, vamos parar um pouquinho aqui para me explicar isso para os irmãos. A gente já viu na semana passada, mas está sendo visto aqui de novo. Olha o conteúdo da carta. Gentios, vocês não precisam virar judeus, vocês não precisam circuncidar. Mas eu vou pedir 3 coisas para vocês. Primeira delas, não coma comida oferecida a ídolos. Segundo, não coma animal estrangulado. Eu expliquei semana passada. O judeu, quando ia matar um animal para comer, ele cortava aqui, ó. Para quê? Para o sangue. Na hora de abater o animal, cortava aqui, ó, para o sangue do animal escorrer. Porque a lei proibia comer comida com sangue. Mas os gentios, quando iam abater um animal, davam uma porrada na cabeça, estrangulava e o sangue ficava dentro do bicho.
Então, ó, primeira coisa, não coma animal sacrificado. Segundo, vocês entendem o que é um animal sacrificado a ídolo? Eu estou falando como se fosse óbvio, mas não é óbvio para alguns, então deixa eu explicar. Assim como Israel fazia sacrifício de animais para Deus, as outras nações, com seus falsos deuses, também faziam sacrifícios para eles. Entendeu? Então, a proibição aqui é o seguinte: tem lá um templo pagão, foi feita uma festa lá, abateu animais, sacrificou aos ídolos, teve lá um banquete, você foi convidado para ir lá, não vai. Não vá participar de comida sacrificada a ídolo. E mais do que isso, quando vocês estiverem com judeus, especialmente com judeus, não coma qualquer carne com procedência duvidosa. Acabei de dizer para você que os animais eram mortos, oferecidos aos ídolos, só que era muita carne. E por mais que tinha muita gente para comer, sempre sobrava carne. O que eles faziam com essa carne que sobrava? Vendia para os açougues da cidade. Então, quando o gentio ia comprar uma carne no açougue, provavelmente, aquela carne que ele estava comprando já tinha sido usada num ritual pagão. Para os gentios não tinha problema nenhum. Mas se tivesse um judeu junto, então os gentios deveriam evitar qualquer tipo de carne com procedência duvidosa. Não sei se é pagão ou não. O judeu está junto? Evita. Mesma coisa a carne com sangue. Os gentios não estavam presos a essa lei, mas os judeus, eles tinham isso. Então a ideia do Paulo aqui com a carne com sangue, não é que o gentio, com a família dele, que era só gentio, com amigos deles, que eram só gentios, estavam proibidos de comer carne com sangue. Mas a ideia aqui é a seguinte: se vai ter uma comunhão na igreja de Antioquia, vai ter gentio e vai ter judeu. Então nessa comunhão, gentios, não comam carne com sangue. Por respeito aos judeus que não se sentem bem em comer carne com sangue. E também a fornicação. Só que eu não quero usar a palavra fornicação, eu quero usar a palavra mais correta. Imoralidade sexual. Essa palavra fornicação, se você for no grego, no original, ela é porneia, que representa todo e qualquer tipo de pecado sexual. Então, gentios, quando tiver com judeus, não coma qualquer carne de procedência duvidosa. Quando estiver com judeus, não coma carne com quê? Com? E acima de tudo, e aqui você não precisa estar com judeus não, tá, gentios? Imoralidade sexual, jamais. Nenhum tipo. Mas principalmente aquela que está envolvendo o paganismo. Parece estranho o que eu vou falar agora, mas é verdade. E eu já te dou a referência de tudo isso que eu estou falando. Porque eu estou trazendo informações que você não está encontrando no verso 29. Talvez você está assim, pastor, de onde o senhor está falando isso? Dessa carne do templo, da carne do açougue? O senhor está tirando isso, dessa imoralidade sexual que envolve o paganismo? É porque, irmãos, algumas religiões pagãs, na hora que eles se reuniam no templo, acontecia orgias sexuais dentro do templo, como uma forma de adorar a deusa da fertilidade. Entendeu? Então eles se reuniam em templos para fazer sacrifício de animais aos ídolos, e para ter orgia sexual em adoração àqueles ídolos. Então, gentios, imoralidade sexual, jamais. Principalmente aquela que acontece dentro dos templos pagãos, onde as pessoas fazem orgias em forma de adoração aos ídolos. Deixa eu retomar aqui antes de a gente avançar.
Na carta estava dizendo o quê? Gentios, vocês não precisam circuncidar. Certo? Vamos lá, acompanha aqui. Gentios, vocês não precisam guardar sábado, vocês não precisam virar judeu. Certo? Mas o que vocês têm que evitar? 3 coisas. Quando tiver com os judeus, não coma qualquer tipo de carne com procedência duvidosa. Se você desconfia que foi oferecido a um ídolo, por causa do judeu que está com você, não coma. Segundo, carne com sangue. Tiver com um judeu, não coma. Terceiro, imoralidade sexual. Aí com judeu ou não, isso daí está proibido. Podemos avançar? Esses 3 pontos os gentios deveriam... eu falei que ia dar referência, né? De onde eu tirei tudo isso. 1 Coríntios, do capítulo 8 ao capítulo 10. Esse texto que eu estou dando, 1 Coríntios, do 8 ao 10, vai tratar dessa imoralidade sexual envolvendo ídolos, vai tratar de comida oferecida a ídolos. Está tudo lá. Então, esses detalhes que eu trouxe, além do texto que a gente leu do verso 29, está tudo lá em 1 Coríntios, repetindo, do capítulo 8 ao capítulo 10. Está tudo lá. Lição de casa, vai lá e confere. Pastor, tem que conferir? Não sei. O que vocês acham? Se quiser confiar cegamente, a gente já fez isso por muito tempo. Eu acho que não é interessante você confiar cegamente. Se eu estou dando a referência, é para que você tenha, como na sua casa, conferir aquilo que o pastor está ensinando você aqui. Pastor, por que a gente... Eu não acho certo. Por que a gente não lê junto? Imagina só, irmãos. A gente lê 3 capítulos de Coríntios, mais o que a gente está estudando aqui. Por mim, tudo bem. Se quiser, a gente faz. Mas eu acho que a gente vai acabar um pouquinho tarde. Você vai sair daqui me xingando. E eu não quero. Então fica aí a referência para você estudar depois. Um detalhe ainda. Que a gente está caminhando já para o final. Um detalhe. Esses pontos que estavam na carta, não comer comida oferecida a ídolo, não comer comida com sangue, esses pontos não estavam relacionados à salvação. Porque a salvação já foi decidida, é pela graça e ponto final. Mas por que eles levantaram esses pontos? Para que a comunhão entre judeu e gentil fosse uma comunhão boa. Porque eram culturas diferentes. Então, para que tivesse uma comunhão arrumadinha, então, vamos seguir isso. Não por salvação, mas por comunhão entre eles. Aí tem o finalzinho do verso 29, que eu não li. Tem 4 palavrinhas aí, 5 palavrinhas no final. Como que termina a carta? Que tudo lhes vá bem. Mais uma vez. Que tudo lhes vá bem. Então aí é o final da carta. Tipo assim, é isso. Deus abençoe vocês. Está aí a carta na mão do Paulo, do Barnabé, do Silas e do Judas. É isso aí. Deus abençoe, que tudo dê certo para vocês. A carta terminou. Vamos ver agora o final. Verso 30. Então, depois de serem despedidos, foram para Antioquia. E depois de reunirem a multidão, entregaram o que, irmãos? A carta, por meio da qual, depois de a lerem, regozijaram-se pela consolação. Que maravilha. Eu não sei se vocês conseguem montar isso na cabeça de vocês, a cena. Paulo, Barnabé, Silas e Judas com a carta embaixo do braço, viajam 400 quilômetros até Antioquia e saem avisando todo mundo, o culto é agora, última hora. Vamos todo mundo se reunir, porque vai ter uma mensagem aí especial. Se tivesse grupo do WhatsApp na época, avisa aí todo mundo, Paulo e Barnabé tá chegando aí com a tal de uma carta, e tem mais 2 homens novos aí, 2 pastores novos chegando aí, o Silas e o Judas, todo mundo aqui, sei lá que horas, marcou lá. Gente, era uma multidão de gentio, porque eram igrejas de toda a região da Antioquia da Síria. Era muita gente. Aí todo mundo se reuniu,
E o que o Paulo, o Barnabé e os outros dois fizeram? Leram a carta. Leram publicamente a carta. E a gente viu aí que os gentios receberam essa carta com alegria, com felicidade. Essa carta trouxe para eles consolação. Porque eles entenderam, nós não vamos precisar virar judeus. A gente foi salvo por Jesus, pela fé em Jesus e ponto final. A gente não vai precisar passar pela circuncisão. Eu falo tanto da circuncisão, depois você pesquisa o que é para você ver. É difícil. Imagino como devia ser difícil. Não precisa. Aí eles ficaram felizes. E você vê que eles nem se importaram com essas 3 orientações. Eles não fizeram caso. Não tem problema não é para comer carne com sangue, não come. Não é para comer animal oferecido, não come. Está tudo certo. Que alegria, que bom saber que a gente é bem-vindo ao reino de Deus. Então a carta foi recebida com muita alegria e trouxe consolação para os irmãos gentios. Se a gente vivesse naquela época, a gente estaria lá, festejando com eles, porque por essa divisão da Bíblia, nós éramos gentios. Hoje não tem mais nada disso, porque Cristo vem e derruba a parede da separação. Muito bem, acabou lá a reunião, vamos dizer aí o verso 32, ó. E Judas e Silas, sendo também profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os confirmaram. Então, o que a gente entende aqui? Que depois que eles leram as cartas, eu acredito que o Paulo e Silas, o Judas e o Silas se apresentaram e aproveitaram e deram uma palavra de fortalecimento. Foi um culto, irmãos. Foi um culto maravilhoso que teve ali, até o Judas e o Silas pregaram nesse dia. Beleza, 33. E depois de permanecerem ali algum tempo, os irmãos os despediram em paz para voltarem aos apóstolos. Entretanto, pareceu bem a Silas permanecer ali. Então, para aí um pouquinho antes de eu ler o último. Acabou o culto. Ficaram um tempo juntos ali. O Paulo e o Barnabé continuaram e despediram o Judas e o Silas. Só que o Silas ficou. O Silas não voltou. Ou pode ser que tenha ido e voltado. Mas o fato é, Silas continuou ali com Paulo e Barnabé. Como diz o verso 35. Paulo também e Barnabé continuaram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor também com muitos outros. Amém. A gente vai parar aí. Não acabamos o capítulo 15, tá? Você se reparou aí? Não acabamos. Vamos acabar semana que vem. O que a gente vai ver semana que vem? Presta atenção. O início, da segunda viagem de Paulo. Só que agora quem vai com Paulo não é Barnabé, é Silas. Já vou adiantar para vocês. Sabe por que Barnabé não vai com Paulo? Porque eles brigam, discute, e feio. Paulo e Barnabé, sair na porrada não é para tanto não, mas eles discutem. E aí o Barnabé não vai com Paulo, e o Silas vai. Ele vai ter um novo... Isso é muito bacana, a gente vai ver na semana que vem o porquê. Vou dar um spoiler, outro spoiler aqui. Eles brigou por causa do João Marcos, que foi aquele que lá no início da viagem desistiu e voltou para cá. A gente vai ver tudo isso na semana que vem. Vamos fechar a Bíblia e vamos agora para a parte da aplicação, para a gente participar da ceia. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Respira aí você também um pouquinho, que são bastante informações que a gente recebe. Vamos respirar. Vamos voltar para cá. Que eu não sei vocês, mas quando eu estou pregando aqui eu faço uma viagem. Eu vou lá pro primeiro século, agora vamos voltar. Volta aqui, ó. Que dia é hoje? Primeiro, vamos voltar para cá. Dia 1º de dezembro de 2024. Vamos voltar para cá. O que a gente aprende com isso?
Sabe o que diferencia uma pregação expositiva de uma aula? Se eu estivesse dando uma aula num curso, eu ia parar aqui. Mas eu não estou dando uma aula, eu estou pregando. Por isso que eu falo que agora é a parte mais importante. Porque se eu paro aqui, você sai daqui sabendo a história. Mas o que você vai fazer com tudo isso de informação? Terceiro domingo que eu vou falar isso, ó. A partir de agora os puritanos pregavam mais 1h30 pelo menos. Porque agora vai para você. Agora eu vou trazer informações para você sair daqui e praticar. Para você e para mim. Respiraram? Então, vamos lá. As aplicações vão girar em torno das três ordenanças que os gentios receberam. Sobre alimento oferecido, sobre alimento com sangue e sobre moralidade sexual. Para nós, para a nossa vida. Em primeiro lugar, existe ainda hoje alimentos oferecidos a ídolos? O que vocês acham? Com certeza. Vamos falar um pouquinho disso? Da forma certa. Vocês já ouviram sobre isso. Vamos falar da forma certa. Se você sabe, você tem consciência. Não é que você acha, você tem consciência que aquela comida que está diante de você foi oferecida a um ídolo. Você sabe. Não coma. Não coma. Você tem consciência disso. Não participe daquilo. Principalmente se for em ambientes onde aquela comida faz parte de algum tipo de culto. Não coma. Ponto final. Por quê? Eu falei que ia ensinar certo para você. Por que você não deve comer? Talvez o seu pensamento sempre foi assim, porque se eu comer vai me fazer mal. Porque se eu comer, vai me dar dor de estômago. Porque se eu comer, o diabo vai entrar na minha vida. Não, querido irmão, não é por isso que você não deve comer. Até porque, se você não sabe, querido, o seu corpo é habitado pelo Espírito Santo. E Satanás não tem qualquer acesso a ele. Então a dor de estômago que você tem, olhe para mim, a dor de estômago que você tem não é porque você comeu comida enfeitiçada. Fique tranquilo. Parênteses. Eu estou falando com crentes de verdade. Se não é crente de verdade, aí já é outra história. Eu estou pregando para crente em Jesus. Você não deve comer, não é com medo de adoecer. É porque você sabe que aquele alimento foi oferecido a entidades. Por que você vai participar disso? Está compreendendo? E quando eu não sei, pastor? Quando eu não sei? Como é que nós vamos saber? Se alguém me oferece uma comida, se eu estou na casa de alguém, eu como, eu não sei se foi oferecido aí. O que eu faço? Coma. Pode comer tranquilo. Pode tranquilo. Dê graças a Deus por aquele alimento e coma. Está tudo certo. Vocês estão entendendo? Ou não? Bom. Agora, se você sabe que foi, não coma. Por medo do diabo? Mas porque você não quer participar de nada que tenha a ver com idolatria, com ocultismo e tudo mais. Faz assim se você entendeu. Maravilha. Aqui ó, pode comer acarajé, tá? Não tenha medo não. O que mais que tem dessas comidas? Não tem umas comidas que tem crente que tem medo de comer. Acarajé, qual é o outro, gente? Vatapá, caruru, essas comidas baianas. Não, é sério, ó, parece engraçado, mas eu sei que tem crente que tem medo de comer. Pode comer tranquilo.
Pastor, mas olha para mim, deixa eu ensinar você, deixa eu ensinar. Pastor, mas a mulher que fez tem uma roupona assim, ela... Aí eu fui lá na praça e a mulher tá roupona. Gente, aquilo ali é a cultura dela. Ela não tá ali fazendo a tapioca ao diabo, não. Ela tá ganhando dinheiro, tá vendendo, ela é comerciante. Fica tranquilo, coma. Pastor, não quero comer. Não coma. Mas que fique claro que se você estiver comendo, fica tranquilo. Só não coma muito, porque senão você vai passar mal. Será que é importante essa aplicação que eu trouxe? Não surge vira e mexe dúvidas quanto a isso. Só não coma se você sabe. Agora com medo, vai pegar algo. Não, pode comer, come. Problema nenhum não. Bom, vamos lá. Segunda aplicação. Já falamos de alimento relacionado a ídolos. Agora vamos falar dos alimentos proibidos na lei de Moisés. Vou usar 2 exemplos aqui. Carne de porco e o outro que está no próprio texto que a gente estudou hoje. Comida com sangue. Vamos lá. Pastor, pode ou não pode? Pode. Com certeza. Por quê? Você percebeu o que eu ensinei aos irmãos durante a pregação? Os gentios não deveriam comer carne com sangue por respeito aos judeus que estivessem participando da refeição. Por que eu estou falando que pode? Em primeiro lugar, separei 3 argumentos. Por que eu posso comer carne com sangue, pastor? Ou qualquer outra carne, carne de porco e tudo mais. Por que eu estou falando que você pode? Em primeiro lugar, você não é judeu. Pelo menos eu acho que, olhando assim, não tem não, né? Você não é judeu. Em segundo lugar, você provavelmente não convive com judeus para ter refeições. Provavelmente. E terceiro, que é o principal, a lei cerimonial não continuou para a igreja. Lei cerimonial, guardar o sábado, circuncisão, obrigatoriedade do dízimo, comida específica. Tudo isso ficou para... O que vale para nós é a moral, a lei moral. Então você pode comer o que você quiser. O que você quiser. Pastor, mesmo o senhor explicando, o senhor ensinando, eu não me sinto bem, então não coma. Tá, mas saiba que não é pecado. Esse é o ponto. Mas se você não se sente bem, não coma. E por fim, eu quero falar da imoralidade sexual. Esse ponto, esse terceiro ponto, imoralidade sexual, faz parte da questão moral da igreja. Então isso continua valendo para mim e para você. O que é imoralidade sexual? Se você assistiu o culto quarta, você vai lembrar disso. Atenção, irmãos, isso é de uma importância que você não tem ideia. O que é imoralidade sexual? Qualquer forma de sexo fora do contexto marido e mulher constitui, biblicamente falando, no pecado de imoralidade sexual. O sexo dentro do casamento, marido, é uma bênção de Deus. É aprovado e incentivado por Deus. Fora é pecado. De porneia, no grego. Traduzido, imoralidade sexual. Adultério. Imoralidade entre namorados. Entre noivos. Entre pessoas, sei lá, casual, assim, encontrou alguém e gostou. Imoralidade, pornografia.
Moralidade sexual. Tudo que não for dentro do contexto natural, marido e mulher, é pecado. É pecado. Como que você quiser, mas esse ponto a gente não pode. Porque isso entristece a Deus. Se nós somos crentes em Jesus, fomos salvos por Cristo, temos que andar como verdadeiros cristãos, fugindo de toda espécie de moralidade sexual. Pastor, vamos lá, presta atenção aqui que eu estou caminhando para o fim. Eu não estou vivendo na imoralidade sexual. Olha para cá. Vigia. A palavra é essa. Para quem não está, qual que é a palavra? Vigia. Porque o mundo que a gente vive está cada vez mais depravado. E a imoralidade sexual está banalizada, normalizada e tá aí. Tá aí, tá tudo exposto aí. Então nós temos que vir. Pastor, eu estou neste pecado. Eu estou praticando isso. Eventualmente eu cometo esse pecado. O que eu faço? Vigio? Não. Se arrependa. Porque se você não se arrepender, você não entra no céu. Mesmo você crendo teoricamente em Jesus. Porque sem arrependimento não há salvação. Então arrependa-se. Confesse a Deus o seu pecado e faça o que Jesus falou lá em Mateus 5. Arranca da sua vida tudo que te faz pecar no sentido de imoralidade sexual. E caminhe como um verdadeiro cristão. Amém? É isso. Vamos ficar de pé. Vamos orar e vamos participar da ceia. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Senhor, primeiramente,